Capítulo 7. O Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado a Adão e Eva. Pergunta: por que Adão e Eva precisavam da orientação do Espírito Santo? Depois que Adão e Eva deixaram o jardim do Éden, começaram a arar a terra e fazer outras tarefas para seu sustento. Tiveram muitos filhos e estes, por sua vez, casaram-se e tiveram filhos. Ver Moisés capítulo 5, versículos 1 a 3. Assim, os filhos espirituais do Pai Celestial começaram a sair de sua presença e vir para a terra, como lhes havia sido prometido. Ver Abraão, capítulo 3, versículos 24 e 25. Quando vêm para a terra, a memória do lar celestial lhes é apagada. Entretanto, o Pai Celestial não os excluiu de sua influência, mas manda o Espírito Santo para confortar, ajudar e guiar todos os seus filhos espirituais. Adão e Eva oraram ao Pai Celestial. O Pai, por sua vez, falou com eles e deu-lhes mandamentos, aos quais eles obedeceram. Um anjo do Senhor apareceu a Adão e Eva e ensinou-lhes o plano de salvação. O Senhor enviou o Espírito Santo para prestar testemunho do Pai e do Filho e ensinar o Evangelho a Adão e Eva. Ver Moisés capítulo 5, versículos 4 a 9. Pelo poder do Espírito Santo, Adão começou a profetizar concernente a todas as famílias da terra, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, pois devido à minha transgressão meus olhos estão abertos, e nesta vida terei alegria. E novamente na carne verei a Deus. Moisés capítulo 5, versículo 10. Devido ao testemunho do Espírito Santo a Eva, esta disse: Se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente e jamais teríamos conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. Moisés capítulo 5, versículo 11. Pergunta: de que modo a necessidade de termos orientação do Espírito Santo é semelhante à de Adão e Eva? Atributos do Espírito Santo. Perguntas: de que modo o Espírito Santo difere do Pai e do Filho? Por que essa diferença é importante para nós? O Espírito Santo é um membro da Trindade. Ver 1 João capítulo 5, versículo 7 e Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 28. Ele é um personagem de Espírito. Doutrina e Convênio, seção 130, versículo 22. Pode estar somente em um local de cada vez, mas sua influência pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Pai Celestial, Jesus Cristo e o Espírito Santo são chamados de a Trindade. São unidos em propósito e cada um deles possui uma importante tarefa no plano de salvação. O Pai Celestial é nosso Pai e governante. Jesus Cristo é nosso Salvador. O Espírito Santo é quem revela e testifica toda a verdade. O Espírito Santo é o mensageiro do Pai Celestial e constitui um dom especial para nós. Ver capítulo 21, o dom do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo. Pergunta: quais são algumas das verdades que o Espírito Santo nos revela? A missão do Espírito Santo é prestar testemunho do Pai e do Filho e da verdade de todas as coisas. O Espírito Santo nos testificará que Jesus é nosso Salvador e Redentor. Ver 3º Nefe, capítulo 28, versículo 11 e Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 27. Ele nos revelará que o Pai Celestial é o Pai do nosso Espírito. Ele nos ajudará a entender que podemos nos tornar exaltados como o Pai Celestial. Ver Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Os profetas do Senhor prometeram: pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Moroni, capítulo 10, versículo 5. Sem o Espírito Santo, não poderíamos saber que Jesus é o Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. O próprio Salvador disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3.
É pelo poder do Espírito Santo que somos levados a entender e a viver o Evangelho de Jesus Cristo. O poder de persuasão do Espírito Santo é tão grande que não pode haver dúvida de que o que ele nos revela é a verdade. O presidente Joseph Fielding Smith disse: quando um homem recebe a manifestação do Espírito Santo, esta deixa-lhe na alma uma marca indelével, que não pode ser facilmente apagada. É o Espírito falando a um Espírito, com uma força extraordinária. A manifestação de um anjo ou do próprio Filho de Deus impressionaria a visão e a mente, e com o passar do tempo, desvanecer-se-ia. Porém, as impressões do Espírito Santo penetram mais profundamente na alma e são mais difíceis de serem apagadas. Answers to Gospel Questions. Resposta a perguntas sobre o Evangelho. Volume 2, página 151. O presidente Smith disse também: por meio do Espírito Santo, a verdade é incutida nas próprias fibras e nervos do corpo, de maneira a não ser esquecida. Doutrinas de Salvação, volume 1, página 53. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, devemos tornar-nos dignos de receber esse mensageiro e essa testemunha especial do Pai Celestial e de Jesus Cristo.